Fernando Mendes, a quem a gente está recebendo aqui nos estúdios da Transamérica, no Transamérica Notícias. Muito bom dia, vereador. Bom dia, Paradela, bom dia ao Dani Lubinho, bom dia a todos que estão nos ouvindo aí pela Transamérica. E é importante o tema que está sendo trazido e tantos outros que vamos conversar acerca, por exemplo, o que eu, como vereador, vejo na Câmara Municipal de Campinas. Nós temos um código de ética injusto, né? Que acertamos aí nessa semana que passou, uma votação que dá uns acenos, né? Que cria um caderno de ações que nós podemos, assim, fazer advertências, fazer punições, suspensão e uma série de outras ações acerca do erro, da falha de um vereador. Hoje nós temos, como foi dito, ou você caça, ou você elimina o vereador do pleito, ou então você deixa para lá a situação, você desconsidera as queixas que chegam, né? Eu, principalmente, que sou o corregedor da Câmara hoje, nós temos recebido uma série de ações, né? A série de queixas, muitas injustas, muitas de pessoas que não se identificam, mas aquelas que são mais sérias, hoje com um código de ética organizado, um código de ética mais justo, nós podemos fazer um trabalho bem melhor, né? Então isso vinha acontecendo na Câmara de Campinas com relação a um código de ética que a gente não conseguia nem compreender por que não existia, como em outras cidades, como São Paulo, como Guarulhos, que são cidades grandes, Ribeirão Preto, que tem uma escada, né, de ações que pode a corregedoria impor ao vereador, desde uma advertência, desde um lembrete que ele é um vereador, até uma suspensão, ou levar para o plenário, sim, uma comissão processante. Hoje você sai direto, né, de uma queixa para uma comissão processante, e aí o que acontece é que você vai conversando, vai pensando, vai refletindo, vai analisando, e dá a impressão que está caindo no esquecimento, mas é porque você começa a ter mais, você não está dentro daquele ânimo do momento da abertura da comissão processante, você começa a entender que se fosse você que estivesse no local, fosse você que fosse o acusado pela situação. Por isso é que hoje tem um consenso diferente de quando foi feita a abertura. E para tudo tem que ter os dois lados aí, né? Até botando um ponto aqui, como o vereador também é corregedor, eu lembro de conversas com o antigo corregedor, Igor da Farmadic, em outros eventos que precisavam ter esse trabalho da corregedoria. Ele também citava como a corregedoria tinha um trabalho muito difícil, como ficava engessado, porque para o corregedor, muitos casos levados à corregedoria não são casos para se levar à cassação de um mandato. Lembrando que cassação de mandato você corta não só o próprio mandato, mas também seja em até perda de direitos políticos, né? Você tira o mandato e depois até a participação desse político de outros pleitos. Então é uma coisa muito forte para determinados assuntos. E até para colocar aqui, né, vereador e corregedor da Câmara, essa discussão para novas sanções não começou agora por causa da festa da bicuda. Já faz um tempinho que se discute, teve um evento com o vereador, aí o vereador de outro espectro, né? O vereador Nelson Rossi, teve uma situação também de comissão processante, e a Câmara começou a discutir como melhorar essa situação, porque se o vereador fala alguma coisa, tem algum assunto, você vai caçar? Ou se colocam outras regras para se ter essa punição, né? Exatamente, porque conversando com os vereadores mais antigos da casa, esse mandato agora nosso, de 2020 a 2024, foi o que teve mais ações de comissão processante, de CPI. Então, porque a partir do momento que alguém faz uma queixa que traz para o plenário, que traz para a presidência, ele não tem outro caminho a tomar. Ele tem que levar para abrir uma comissão processante, e isso se torna desgastante, se toma muito tempo. Por exemplo, agora quando vier para trazer aí o relatório, vai ter que trazer o suplente do vereador, fazer a mudança, enfim, é bem complicado. E hoje é bem diferente o clima de quando a comissão processante foi aberta, porque quando se abre uma comissão processante, você está dando direito para o acusado, de forma oficial, ela se defender, que é o que foi dado à vereadora Paola. Só que durante toda essa definição de relatório, você
nomeia, através de sorteio, o relator, o presidente, o membro acompanhante, e aí faz um trio, né, de julgadores. E ali vai sair um relatório, esse relatório vai ser lido, esse relatório vai ser discutido e depois uma votação. Então vamos esperar para ver o que vai dar, mas o clima, o que se pode dizer hoje é que o clima é totalmente diferente de quando a comissão processante foi aberta. Até para aproveitar, para a gente finalizar esse assunto, a impressão que eu tenho, também conversando com alguns colegas do senhor, é que realmente o clima é totalmente diferente e que a própria base, a maioria deve seguir decidir pelo arquivamento mesmo da denúncia. É isso que o senhor acha que vai acontecer? Eu como corregedor da casa, eu não posso definir um lado, mas eu posso dizer que um clima é totalmente diferente. Nós tivemos uma votação para a abertura da comissão processante de 26 vereadores que votaram a favor. Hoje você não tem mais esses 26 vereadores a favor de uma cassação. Isso eu posso observar, inclusive ontem conversei com alguns, eu percebi também essa desistência, vamos dizer assim. A frase que foi me passada por alguns é que o recado já foi dado. Então, o recado ali já foi dado. Não pelo corregedor, o corregedor não falou isso não. E eu acredito também nisso, né? Que eu acredito sempre, Paradela, vereador, e nossos ouvintes, que um parlamentar, um vereador, uma vereadora, um deputado, não vá chegar e querer fazer algum evento que destoa de algum princípio familiar, de algum princípio. Exato. A pessoa não amanhece, vou fazer hoje um evento para acabar com tudo. Ali se dá, como a gente sempre falou, né? Ali não se sabia, saiu do controle, era uma praça pública, a coisa aconteceu realmente, mas qual o que a vereadora fez para aquilo acontecer? A não ser apoiar institucionalmente, como ela apoiou, divulgou e cedeu também recursos financeiros para que aquilo acontecesse, o evento, não a situação em si. Ela esteve no evento, sim, é um evento que faz parte da, como a gente sempre diz, né, a bolha, né, que ela faz parte, ponto. Mas por causa de uma situação dessa, se caçar, você coloca pesos para coisas assim muito diferentes. Um caso de corrupção é igual a um caso de uma performance de um grupo X que na verdade recebeu um apoio institucional. Se acontece, eu estou falando em tese, né? Um vereador lá é pego desviando dinheiro. É a mesma coisa de uma apresentação de conotação sexual. Uma coisa externa, né? Uma coisa externa que nem foi ela que desenvolveu, que pagou o cachê. E mesmo se tivesse ninguém sabe também porque isso é apresentado no papel. Como foi apresentado no papel, como foi realizado. Depois que vai... Aquela coisa, depois que tá no ao vivo, meu amigo, depois que aconteceu, ninguém segura. É que nem a nossa entrevista aqui, rapaz. Mas é mais ou menos isso. De quando você tá ali, cara, você perde o controle. As pessoas se empolgam, né? Porque a situação, ela permite uma série de comparações. A pessoa diz assim, olha, fizeram uma encenação de sexo explícito, ainda que não fosse usando parte do corpo, mas era... Dá uma conotação. Dá uma conotação. Então não é crime. Aí as pessoas definem, não, mas quando alguém pega uma arma de brinquedo e tenta te assaltar, é crime. Isso. Não é arma de verdade. Então, e aí começa a colocar a coisa pro lado do crime, né? Então, cabe ao vereador ter cabeça no lugar, refletir, analisar, que nós trabalhamos com o público. E nós não temos o controle do público. Essa é a grande realidade. Essa é a grande realidade. Vereador Lotocamp. É Locamp, hein? Locamp. Eu tô querendo mudar o nome da loteria. Mas eu acho que vai mudar, viu? Vai, né? Porque eu acho que tem uma empresa chamada Locamp. É uma locadora aí que... Vai ser muito bom pra ela se continuar. Vai ter mídia. Esse projeto a União já liberou, né? Tem alguns municípios que já estão fazendo isso, né?
E isso é benéfico para a cidade de Campinas. Com certeza. Ontem nós tivemos a segunda votação, a votação do mérito, rejeitamos 2 emendas que foram colocadas, e eu estava lendo a justificativa do projeto pela Secretaria de Justiça do governo, onde eles definem, né, que é tudo dentro da legalidade. E eu fui pesquisar e vi que desde 2020, setembro de 2020, o STF ele determinou que não seria mais da União a exclusividade de explorar loterias. Isso desde 2020, isso foi dando para os municípios essa autonomia, né? Porém, precisa também ser bem definida, a redação tem que ser muito organizada para não ter problemas com a própria justiça. O mundo inteiro hoje, as loterias do mundo inteiro, inclusive os países que eu morei, todas as loterias que bancam revitalização, construção de quadras esportivas dentro das escolas, todas por exemplo, Israel, por exemplo, onde eu morei muitos anos, ali tem dentro de cada escola o nome da loteria que está bancando aquela revitalização, aquela construção, cobertura de ginásio uma madrinha, né? Exatamente, eles apadrinham inclusive bairros menos favorecidos, mais distantes, e eles fazem tudo através de loterias, através do resultado de apostas. O Campinas, uma cidade que tem vários espaços com desigualdades, com certeza vai ser ajudado por conta da renda líquida, parte dela ir para a assistência social e também para a cultura e para o esporte. Isso vai ajudar muito. É uma renda adicional, com certeza. Impressionante, né? Porque o indicativo, né, dessa Locamp foi a votação ser por unanimidade, integrando aí base, centro, partidos de esquerda, pessoal votando pela aprovação da Locamp na utilização dela, né? Isso. Que hoje está para assistência social, cultura, talvez esporte, ainda vai ter essa... Na conversa com o governo, vereador, como é que ela funcionaria? Como é que ela seria colocada em prática? Que essa é uma das grandes dúvidas, né? Quem vai explorar isso? Vai ser a própria prefeitura? Vai ter que criar uma empresa municipal? Não, ela vai ter uma concessão, vai ter aí uma licitação, né? Eles vão, com certeza, os interessados em fazer a gestão disso, vai ter que fazer uma manifestação de interesse, e dali vai para uma licitação. E como é a Secretaria de Finanças que vai organizar tudo isso, juntamente com a Secretaria de Administração, com certeza eles vão procurar aí a melhor maneira, se baseando, claro, na experiência de quem for ali se colocar, né? Quem já tem um histórico com relação a isso, porque vai ter que ter produtos vão gerar os produtos de apostas, raspadinha, enfim, formas de poder fazer isso. E a arrecadação é controlada e observada pelo próprio município. Sensacional. Tem outras coisas também que estão sendo tratadas na Câmara, né? Hoje, o que está em votação, o que está para entrar, quais são as ações da Câmara Municipal de Campinas para a população no dia de hoje? Olha, tem muitos projetos importantes sendo votados na Câmara Municipal. Por exemplo, as ações voltadas ao autismo está muito em alta. Nós tivemos agora, ontem mesmo, teve a votação de um projeto, acho que é Vini Júnior, isso, exato, contra o racismo em escolas, em ginásios, campo de futebol. A Câmara ela está com uma atenção voltada a muitos segmentos. Todos os dias nós temos coisas novas acontecendo. E outros projetos que estão parados, eu tenho alguns meus, que eu tenho muitas leis, eu fiz mais de 80 nesses meus 7 anos para 8 anos, nós estamos com hoje 85 projetos colocados. Eu separei aqui para falar com vocês só apenas 20 que já viraram lei na cidade, né? E muito fora esse, tem um projeto meu que foi retirado de pauta, que eu concordei que fosse retirado, que eu estou querendo ainda, antes do final do mandato, colocar de volta. Eu gostaria de falar dele, que eu acho que é interessante virar lei,
na cidade de Campinas. Mas a Câmara está à disposição ali das pessoas. O grande problema na cidade é que poucas pessoas visitam a Câmara Municipal. Poucas pessoas vão assistir uma sessão, a não ser quando tem conflito. Quando tem conflito, ela fica lotada, eu acredito que segunda-feira agora vai ter muita gente. O relatório aí da comissão processante, com certeza vai estar lotado Como na semana passada, né? Tivemos a votação da expansão urbana também aqui em Campinas, uma discussão importante, e me chamou a atenção que os manifestantes dos dois lados, geralmente... E vai voltar de novo. Eu acho que na quarta-feira agora volta, ou na próxima quarta-feira vai voltar de novo para a segunda votação. Já foi votado. A bancada de esquerda trazendo, essas manifestações geralmente tem esse monopólio, né? Quando se discute as questões de expansão urbana. Mas me chamou a atenção que tinha, sim, manifestando do outro lado. Sim. Pela expansão urbana aqui na cidade. Semana passada foi realmente aprovado. Agora a gente fica nessa expectativa se entra na pauta desta quarta ou na semana que vem. Exatamente. Né? Vai depender aí do presidente fazer a colocação e também por conta do relatório da CP dar uma alteração. Porque se você botar dois casos muito polêmicos, você pode ter a sessão derrubada por falta até de horário para fazer cumprir. Aí deixa mais complicado. Vereador, sobre os seus projetos, né? Eu sei que o senhor criou um projeto sobre os games. Né? Isso. Para falar dos seus projetos, eu gostaria que o senhor começasse a falar desse projeto que é bem bacana, o Paradela. E até gostaria de entender, o vereador falou de aí 85 projetos, né? Mas tem um que ele quer que seja o projeto votado, apreciado pelos vereadores. Até porque o vereador Fernando Mendes vai finalizar aqui o mandato e não vai disputar uma reeleição. Não? Não, eu não vou retornar para a eleição. O meu grupo já se definiu, já temos a pessoa que vamos apoiar. E vamos para como me foi falado, como decidimos, vamos para uma outra missão. Essa é. E aqui o Transamérica no Dias trazendo essa informação aqui. Tem algum spoiler do nome? Nós teremos o Roberto Alves, que era deputado federal, que é aqui de Campinas, que ficou na suplência e já foi vereador aqui de Campinas, inclusive, deputado estadual, deputado federal. Então ele vai dar uma acalmada aqui pela cidade. Então, que bom. A ideia é fazer então uma inversão, né? Exatamente, é por aí, mais ou menos. Muito bom. Com relação ao projeto, eu tenho um projeto que eu andei na cidade, verifiquei a possibilidade de transformar a minha visão em projeto, pesquisei quais cidades que já tem muitas cidades que já tem esse projeto que foi aprovado, que é desconto do pagamento do IPTU para as pessoas que têm imóveis em rua de feira. As pessoas que têm um imóvel numa rua de feira. O que acontece com uma pessoa que tem um imóvel numa rua de feira? 50 dias por ano ela fica com a impossibilidade de ir e vir. Das 5 da manhã até meio-dia ela fica travada. Se ela tiver um problema, precisar ir no médico, ou o médico vir até ela, um SAMU, por exemplo, ele não pode entrar. Nós já tivemos casos, inclusive, que me contaram, da pessoa sair de maca pela feira até onde estava a ambulância. Né? Então, toda pessoa que vai vender um imóvel, se é de rua de feira, a pessoa que compra, pesquisando que ali é uma rua de feira, é mais ou menos 20% que o imóvel cai. Então, esse projeto nós já passou pela primeira votação, já foi votado em primeira votação, na legalidade, e agora é só o mérito. Nós retiramos esse projeto antes da pandemia. Sim. Na época da pandemia foi tirado, mas ele está lá para ser remanejado para o plenário. Isso é uma coisa que eu vou conversar com o governo, porque é uma coisa que mexe, né, com o orçamento. Eu acho que o momento é oportuno, né, porque nós vamos ter a votação do orçamento no final do ano, mas que vai, e não tem muitas casas, residências em rua de feira, mas tem as que tem, elas poderiam ser contempladas, levando em conta que outras cidades já têm esse projeto e as pessoas elas só têm que procurar os seus direitos. Uma vez aprovado, uma vez regulamentado, elas só têm que procurar os seus direitos. É que eu penso em algumas
ruas, Arthur Segurado, por exemplo, aí no Jardim Leonor, tem a Estados Unidos, né, que recebe as feiras, mas uma que me chama a atenção é a Maria Monteiro, e lá é um dos IPTUs mais caros da cidade, então é uma discussão para acontecer, e a Maria Monteiro é um dos mais caros, mas também tem muito comércio que naquele sábado pela manhã, talvez não tenha tanto funcionamento. Então é uma discussão para ser realizada. É uma boa discussão. Já discutimos muito esse projeto e eu fui nas pessoas. Eu fui na rua. Eu acho justo, viu? Fui nas ruas conversar com as pessoas. Como é que fica? Ela fala, olha, por um lado é bom, eu tenho um produto fresquinho na minha porta, mas a gritaria. Sim. Se eu não tirar o carro 6 da manhã, 5:30 da manhã, se eu não tirar o carro, só vou tirar lá para as 11:30, meio-dia. Eu fico presa. Alguma emergência, se eu esquecer de tirar o carro, eu fico presa. Então tem esses contrapontos. Por exemplo mesmo, Arthur Segurado. Morei por um tempo ali no Jardim Leonor. A feira é maravilhosa, espetacular. Mas, para quem mora, obviamente, a pessoa já está acostumada, mas a utilização, né, do calçamento para, por exemplo, a banca do pastel. Banca do peixe. Banca do peixe, aquele cheiro fica. A banca do pastel cai o óleo, fica toda marcada o calçado. Eles utilizam as grades, por exemplo, para as barracas, né? Para o vento não bater e não levar. As grades das casas. Então tem certas inconveniências que para quem mora ali, para quem mora exatamente naquele ponto, deve ser muito difícil. Muitas pessoas pedem na Câmara para vereadores se pode mudar a feira da sua rua para outra rua. Mas aí você só vai pegar o problema e tirar aqui. É trocar o sofá, você não resolve o problema. Como tem pessoas que pedem para tirar o ônibus, passa na rua dela para a rua de cima. Ela quer o ônibus. O ônibus também. Porque vai a trepidação. Minha tia morava na frente de um ponto de ônibus. Coloca. A parede dela sempre rachada. A parada era na frente da casa dela. Trepidação, pessoal falando, gritando. Meia-noite, ainda morava perto de Dom Barreto, né? Estadual. Então o pessoal vinha pegar ônibus ali. Imagina aquela molecada, uma senhorinha escutando. Então só que você só troca o problema. Você sai dessa senhorinha e vai pra senhorinha um pouco mais pra frente. E aí não tem como. É uma situação a ser discutida. Por exemplo, a feira que acontecia, pelo menos, na General Marcondes Salgado, ali na região do Bosque, ela foi para o Largo São Benedito. Algo também que eu nunca entendi, porque o tamanho da praça, por que ela já não era realizada anteriormente ali? E se fechava um espaço, né, pelo menos um quarteirão, da General Marcondes Salgado. Foi uma alternativa. Isso. Então é algo que pode também acontecer para quem tem uma praça, para quem tem um espaço. Né? Houve um cuidado da prefeitura, nós observamos que algumas feiras eles foram colocando em locais onde não tem residências. Legal. Grandes galpões, mas chega um momento que não tem. O próprio morador, eles querem que a feira esteja ali. O problema é que existe uma inconveniência com relação a muitas situações. Tem outras pessoas que reclamam. Eu conversei com uma senhora, ela falou, olha, nós fomos para uma festa de madrugada, e voltamos de madrugada, quando chegou 8 da manhã, a minha visita que veio da festa começou a passar mal. Aí nós lembramos que era feira. Então nós tivemos que arrumar uma maca e sair com ela no meio da feira, porque o carro não podia entrar e a gente não podia sair. Então tem essas inconveniências e eu acredito que é justo. É uma questão aí de sensibilidade do governo verificar a importância de contemplar essas pessoas que ficam por 50 dias, né? Porque a feira é uma vez por semana, 50 dias sem poder ter essa liberdade de ir e vir. É muito importante isso. Agora, qual a expectativa desse projeto voltar, então, a ser debatido na Câmara? É uma questão aí de uma boa conversa com o governo. Eu sou da base, né? Eu não sou só da base do governo, eu sou do partido do prefeito também, do republicano. Então a conversa se torna melhor. Conversar para poder ter uma consciência de fazer a coisa direito. Muito bem, 7 horas mais 36 minutos. Não faz isso com a gente, não. Esticar mais uma hora. Vamos fazer aqui um rápido intervalo comercial e aí a gente volta dando sequência aqui nessa entrevista sensacional com o vereador Fernando Mendes, que está aqui conosco. Segura aí que é rapidinho, a gente volta já, tem mais projetos, tem muitas outras coisas. Vamos falar ainda da guerra lá de Israel, que conhece muito essa situação. A gente volta já. Tudo o que você precisa saber. Transamérica Notícias.
7 horas 38 minutos. Lembrando, Lobinho, 7 horas. Não é 6. Isso, 7h38 aqui na sua Rádio Transamérica. Dando sequência. Tô meio bugado ainda, tio. São coisas da vida. Transamérica Notícias no ar. Estamos ainda aqui com o vereador Fernando Mendes. Vereador. É que o vereador acabou de citar aqui, lembrando muito bem, faz parte da base, mas faz parte do governo Dário Saad, afinal, o prefeito da cidade é do Republicanos. Sim. Antes da gente falar um pouquinho mais desses projetos que já foram aprovados, já fazem por valer aqui em Campinas, como é que você recebeu esse final de semana, vereador, essa informação de que o governador Tarcísio de Freitas pode deixar o Republicanos após as eleições para migrar para o PL? Olha, eu tenho ouvido tanta coisa acerca disso. Não só o PL, mas outras legendas também. Na verdade, quando o jogador é bom... Que quem disse, as fontes do Estadão, a fonte sendo o próprio Valdemar da Costa Neto. Quando o jogador é bom, quando o jogador é craque... O passe está valorizado. O passe valoriza e é natural que esse tipo de assunto surja. E eu acredito que a gente não veria isso como traição ou coisa do tipo. Eu acho que é um direito, né, da pessoa escolher. Queremos que ele continue no Republicanos, porque foi um partido que o acolheu, né? Ele decidiu vir para o Republicano, conhecendo o seu estatuto, mas existe sim, essa conversa, ela não é de hoje não, ela existe sim, há essa possibilidade sim, mas também há a possibilidade da permanência também. É uma coisa que eu em particular não saberia expor muito, porque nem conversei com o meu pessoal, os nossos deputados federais, o presidente Marcos Pereira, a gente não conversou sobre esse assunto. Tivemos próximo em algum momento, mas não conversamos sobre isso. Agora, que existe sim uma especulação, convites, chamados, isso com certeza existe. Boa. Agora um assunto que o senhor sabe falar muito bem, são de projetos, né? A gente sabe tem o seu projeto sobre os cãezinhos que a gente estava falando até ainda há pouco, né? Que até então na cidade de Campinas não poderia transportar o cãozinho, o pet, dentro do ônibus. Isso. Nós fizemos o governo Dário. No governo Dário foi criado a clínica móvel, né? O consultório móvel. E isso permitiu uma série de atenção, atende muitos bairros, muitos setores, com chipagem, vacina e uma série, e também junto eles levam o castramóvel. Isso permite que a pessoa pegue o seu pet e possa chegar e receber o atendimento. Só que muitos não têm carro, eles precisam do ônibus. E tinha uma barreira, eles não podiam levar dentro do ônibus. Nós criamos um projeto, fizemos uma audiência pública juntamente com a INDEC e alguns setores que defendem os animais, e chegamos dentro de um entendimento que até 16 quilos, dentro de uma casinha totalmente organizada, sem água, sem sujeiras, pudesse fazer isso acontecer, essa viagem normal. Os ônibus, a INDEC então fez um memorando para os motoristas, e isso foi de forma muito rápida, passamos pela primeira e segunda votação, foi sancionado pelo governo e virou lei, e já está sendo utilizado com frequência. Nós temos inclusive acompanhado pessoas, fizemos vídeos, filmagem, pessoas agradecendo essa oportunidade. Temos hoje recebido algumas reclamações que alguns Uber não estão querendo levar. Alguns levam, outros não. Nós estamos verificando se vai continuar isso para fazer uma emenda no próprio projeto, definindo que também o transporte por aplicativo, o táxi tem que levar também. Tá. Vereador, já que tem essa situação do senhor não partir para uma reeleição, dentre esses projetos, qual que o senhor destaca aí como um legado deixado por esses 2 mandatos, aí serão 8 anos, né, aqui no Legislativo em Campinas? Nós temos 2 projetos, um é muito recente, que foi assim a aceitação foi explosiva,
que foi agora. Nós fizemos um projeto de lei para colocar o Ora Pro Nobis na alimentação escolar. E o CONUTRI, o Conselho de Nutrição aqui da cidade, abraçou isso, fizemos eventos. Fizemos agora, há pouco tempo, um evento de receitas do Ora Pro Nobis, desde o suco, da sopa, do bolo, a salada. A salada. E isso, primeiro nós fizemos para fazer a plantação nas hortas pedagógicas que tem dentro das escolas, e uma vez plantado, ir também para o cardápio. Isso foi muito aceito. Nós começamos essa ideia conversando no evento do Dia da Nutrição. Foi em outubro do ano passado. Nós fizemos um grande evento, ano passado, ano retrasado, nós fizemos um evento com 51 nutricionistas e trouxemos essa ideia, e foi muito aceita. A redação foi feita inclusive pelo CONUTRI, com a orientação do secretário de Educação, e foi para a Câmara, foi aceita exatamente por todos, tanto esquerda, direita, todos entenderam, compreenderam a importância do Ora Pro Nobis pelo seu poder nutritivo. Sim. E isso é um que marcou. O outro que marcou na cidade é quando eu criei o Outubro Brilhante, que é a atenção primária da saúde visual. Nós trouxemos uma discussão nova para casa, havia um desconhecimento. Quando a pessoa pensa em olho, ela pensa em oftalmologista, mas o oftalmologista é um médico. Ele trabalha com coisas invasivas, com cirurgias, com catarata, com glaucoma. Só que tem pessoas que ela não tem doença, ela tem deficiência, ela não enxerga direito, ela precisa de correção visual. E a correção, quem fornece correção visual é o optometrista, né? O optometrista, então, ele é um técnico, né? É um técnico, né? Ele é um bacharel. Eles dão aula, ele tem nas universidades, nas faculdades, só que no Brasil tem um monopólio. E esse monopólio impede a pessoa ter um optometrista no SUS. Hoje quem faz triagem dentro dos postos de saúde é enfermeiro, para você ter uma ideia. O enfermeiro faz uma triagem para mandar para as clínicas que são conveniadas para atender, e muitas vezes ele só está querendo renovar o óculos, ele não está querendo fazer cirurgia. Só que nós temos hoje uma fila monstruosa na cidade de Campinas, de pelo menos aí 500 pessoas por posto de saúde. Nós temos 64 postos, a nossa fila hoje ela ultrapassa 30 mil pessoas. Então, quando você vai marcar hoje um atendimento oftalmológico, um atendimento para triagem, para organizar a sua visão, apenas, por exemplo, você é motorista e é exigido que você organize o seu óculos, sua visão. Você precisa, você não está fazendo, não é cirurgia. Você no SUS você não tem um atendimento. Você tem que chegar no posto de saúde, fazer uma ficha. Você tem pelo menos aí de 6 a 8 meses para ser chamado. Ou então você vai numa clínica e paga paga seus 200, 300 reais e você faz a sua triagem, você faz a medição do grau da sua visão. Então nós trouxemos essa discussão para casa, nós criamos o Outubro Brilhante, que é só para falar isso, e criamos também a obrigação da cidade a abrir o gabinete optométrico. Então é lei na cidade de Campinas, o optometrista pode abrir o seu gabinete optométrico e fazer seu atendimento. Existe uma guerra, existe uma luta muito grande, vira e mexe tem uma denúncia aqui e acolá. O STF fez uma ADPF, que é a arguição de descumprimento dos preceitos fundamentais, é quando uma lei ela já não está mais trazendo benefícios para a cidade, né? Ela já não cumpre porque ela foi criada, porque a lei é de 1932. Então, a lei que impede o optometrista ter o seu trabalho definido era de 32, isso foi votado no STF, tirado, não se aplica mais isso ao optometrista, principalmente ao bacharel, e hoje tem uma frente parlamentar no Congresso onde está sendo feita a regulamentação da profissão. E não é pela profissão não ser regulamentada que ela não pode trabalhar. Nós temos hoje no caderno de profissões, que é o CBO, tem o CBO que é do oftalmologista e tem que é o classificador brasileiro de ocupações, tem 2.800 profissões o Brasil tem, que é o que são catalogadas, 2.800. Regulamentada só tem 80.
Ou seja, nem 3% das profissões do Brasil são regulamentadas. Então, o que define a regulamentação é, primeiro, o Ministério do Trabalho dá a sua resolução. Segundo, o Ministério da Educação permitir que faça o curso. O município ter o CNAE e a pessoa se formar e trabalhar. Então, é isso que define o profissional. Então, nós pegamos tudo isso, levando em conta que o mundo inteiro tem o optometrista como fornecedor de correção visual, e trouxemos aqui para a cidade. Nós temos hoje uma fila gigantesca, um problema muito sério, que o governo não consegue dar resposta. Mas, aos pouquinhos, eles começam a compreender a importância da optometria. E assim, eu lembro nessa discussão, né, teve a discussão na Câmara, né, foi muitas audiências públicas. Muitas audiências, até o vereador, né, encampou essa lei votada, aprovada, e quando foi sancionada pelo então prefeito Jonas Donizete, houve um alvoroço com o CREMESP, né? Se falava que o Jonas até contrariava o CREMESP sobre alvará espaços para optometristas. Então foi uma guerra também, assim, uma guerra declarada. E o que convenceu o prefeito Jonas é que o projeto estava em segunda votação, ia ter mais uma audiência pública, e ele estava fazendo uma viagem para a Alemanha, uma comitiva, e eu chamei ele e falei assim: olha, você vai procurar na Alemanha com os teus pares aí optometria, procura lá o que é optometria dentro da Alemanha. E ele falou para mim depois que ele se informou, e lá não tem fila de espera, porque o oftalmologista trabalha junto com o optometrista. Então o oftalmologista, porque toda profissão ela tem o seu auxiliar. Sim. O médico tem seu enfermeiro, o engenheiro tem seus pedreiros, e assim o dentista lá, ele tem o seu protético. Todo mundo, o optometrista é o que busca ele que localiza o problema e manda para o oftalmologista. Facilita o trabalho. Mas só que isso no Brasil é o único país que ainda tem essa resistência. Uma reserva de mercado também. Muito grande, muito grande. É isso. Mais projetos? Olha, nós temos por exemplo, esse banco de materiais ortopédicos é muito importante. Nós temos hoje muitas pessoas que, se tem uma das demandas que os gabinetes recebem puxa, vê para mim uma tipóia, vê para mim um negócio do colete cervical, me consegue uma cadeira de roda, eu fiz uma cirurgia e preciso de uma cadeira de banho. Tudo isso... Eu imagino cadeira de roda e cadeira de banho deve ser assim os mais... Direto, moletas. Então tudo isso você tem para o banco de materiais ortopédicos. Existe uma verba específica no Ministério da Saúde para os municípios sobre banco de materiais ortopédicos. Verba específica. Nós temos 5.700 municípios, não tem 80 municípios que tenham banco de material ortopédico. Para você ter uma ideia. Então, nós criamos, e hoje, inclusive, tivemos uma reunião com a Secretaria de Saúde, porque havia um embaraço com relação a quem iria regulamentar. Se a Secretaria de Assistência Social, né, porque é um trabalho de assistencialismo, ou se a Secretaria de Saúde. Então, chegou ao entendimento que a Secretaria de Assistência Social faz o trabalho, mas quem delibera seria o médico, por conta da Secretaria de Saúde, né? Então, estão nesse ponto de andamento. Enquanto isso não se define, o que eu entendi? Quando você vai pedir uma cadeira de rodas na Secretaria de Saúde, no banco de materiais ortopédicos, eles têm que fazer todo um tipo de cuidado. Tipo, quantos quilos você pesa? Quando eles pedem para nós, no gabinete, a gente liga às vezes para uma entidade ou evangélica ou católica, a gente conversa com eles, e eles mandam a cadeira de roda, a gente não pergunta se a roda vai aguentar, entendeu? Então, a Secretaria de Saúde, na regulamentação, ela já tem uma outro tipo de responsabilidade. Tipo assim, se a cadeira quebrar com ele, o problema já é nosso. Se a cadeira quebrar com um voluntário que doou, aí o governo... Já não é problema do governo. Não é problema do governo. Então, é isso que faz com que demore um pouco para se ter as cadeiras até 80 quilos, até 100 quilos, e aí vai.
porque é justo também, às vezes a pessoa é muito pequena e ela está numa cadeira Sim. que pode... Então tem esse tipo de situação, mas o Banco de Materiais Ortopédicos foi muito bem visto. Um outro projeto que marcou na cidade, que já teve a IPTV, a Record e várias emissoras fizeram reportagens, que é o emprego para morador em situação de rua. Eu criei aqui a lei, eu criei uma lei sobre a licitação inclusiva. Quem ganha uma licitação dentro da cidade de Campinas dá um emprego para o morador em situação de rua, mas que morador é esse em situação de rua? Aquele que está cadastrado lá no POP, aquele que a Secretaria de Assistência Social já está formando ele já está com vontade, com desejo de ser ajudado, de sair da rua. Hoje nós temos muita gente trabalhando, eu vi a Secretaria de Assistência Social fez uma reportagem com as pessoas, porque na verdade a verdadeira inclusão é quando você dá um emprego. Você pode dar curso, você pode fazer o que você quiser. Quando você dá um emprego, você dá direitos para ele, você dá salário, todos os benefícios vai junto com o emprego. A vida de volta da pessoa. Muitos querem isso. E esse foi um dos projetos complicados na casa, foi difícil de passar por conta da compreensão, mas muitas são as empresas que elas se sentem à vontade, elas querem estar junto de projetos como esse, e inclusive nós criamos um selo Mão Amiga para dar a essas empresas que estão dando emprego para o morador em situação de rua. Não só dá um emprego, ele também é reconhecido com um selo, uma medalha, que ele está ajudando verdadeiramente a colocar as pessoas de volta à vida. Esse é um trabalho sensacional e além de um trabalho social incrível, é uma coisa que dá de volta às pessoas, né? Muita coisa, dignidade, trabalho, o direito de ter as coisas, ter sua casa. É a autoestima, né? A pessoa volta autoestima. A ter porque se você... Obviamente você tem que ajudar, é uma situação muito complexa, né? São vários auxílios sendo colocados. Mas de auxílio em auxílio, na verdade, quando ele tem esse trabalho, ele consegue perceber que sim, ele consegue ser funcional, ele consegue ser operacional, consegue voltar a trabalhar, ter essa facilidade em determinados momentos em alguma atuação, traz essa autoestima. E assim uma coisa vai levando a outra. Pô, peraí, eu fiquei aqui, consegui ter assim meu emprego, eu fiquei limpo e consegui ter essa minha atuação. Exatamente, porque já existia na prefeitura o trabalho do POP, do Mão Amiga, para dar o curso para a pessoa. Então ele formava ele em padeiro, formava ele em pintor, cabeleireiro, só que dava para ele o diploma, mas não o emprego, não o direcionamento do emprego. E a pessoa sozinha, eu sou morador em situação de rua, mas eu tenho um curso e ter uma oportunidade, alguns até conseguiam, mas é muito difícil. Um outro projeto importante que virou lei na cidade, que é a criação de um hospital público veterinário, com parceria público-privada. Uma PPP. Nós criamos, várias empresas já se interessaram, algumas já até fizeram a sua manifestação de interesse. É uma questão, como já virou lei, então agora é o prefeito colocar isso para licitação, de como vai ser feita essa parceria público-privada. Um outro projeto importante que virou lei na cidade, que é a aplicação de blindagem balística nas viaturas da Guarda Municipal. Não em todas, mas aquelas de combate. Eu, conversando com o secretário, deve ter aí aquelas de choque, umas 10 para colocar. E isso com certeza é importante para a cidade. Muitos são os momentos que a Guarda Municipal chega primeiro que a polícia. Principalmente os que tiveram por último aí de assaltos no próprio aeroporto, alguns casos de sequestros, a Guarda Municipal tem chegado primeiro, e eles também, é um dever do Estado, do município, né, guardar aí os seus servidores, né? Isso é uma forma de proteção. Então, um outro projeto que nós fizemos também, que virou lei, que já está sendo aplicado na cidade, que é um projeto mais de decreto legislativo, é que Campinas era uma das únicas, se não a única, uma das únicas cidades que você não poderia dar um título de cidadão e nenhuma honraria para um servidor público, que fosse ele professor ou
se eles estivessem com mandato. Tá. Então, por exemplo, se você tem um médico, um professor, mas ele é um deputado federal e ele manda verbas para a sua cidade, para Campinas aqui, e você quer dar uma honraria para ele, você não podia, era impedido porque tinha um artigo no nosso regimento que impedia. Nós tiramos isso e hoje você pode dar o título para a pessoa que, estando ou não com o mandato, estando ou não. Por exemplo, eu tentei fazer um trabalho, eu fiz uma honraria no Teatro Castro Mendes para o pessoal da saúde. Então nós levamos lá o presidente da rede Mário Gatti e tal. Eu não pude dar pela Câmara um título para uma enfermeira-chefe, por exemplo, porque ela não podia. Eu fiz um título, nós fizemos de próprio punho, fomos na gráfica, uma honraria e entregamos, não era oficial, entendeu? Eu não pude fazer isso, por quê? Porque nosso regimento impedia. Então nós tiramos isso e hoje então nós podemos fazer com que o servidor público, porque só quem podia receber era o pessoal de segurança, serviço de segurança podia, Guarda Municipal, Polícia Militar, Polícia Federal, todos esses poderiam receber por bravura, honraria, mas professor, médico, o enfermeiro, ninguém podia. Hoje pode. Muito bem. Isso foi compreendido também pelos vereadores e nós conseguimos fazer isso. A gente está chegando aqui ao finalzinho Sim. da nossa entrevista, né, Paradela? Queria agradecer muito ao vereador Fernando Mendes aqui com a gente. Sempre quando a gente pede, ele vem. Podemos falar um pouquinho de Israel também. Exatamente. Nós temos aqui, já extrapolou o tempo, mas 5 minutinhos, que é uma enciclopédia, sabe tudo. E quando começou o conflito lá, ele veio aqui, deu uma explicação, falou muito bem por que tinha começado aquilo, o que era aquilo. E eu gostaria que você falasse resumidamente, hoje, como está esse conflito. Sim. Até utilizando toda a experiência que o vereador tem, né, com a vivência lá em Israel. E é um conflito que já perdura há muitos meses, conflitos, né, violentíssimos entre os dois lados e conflitos muito narrativos também, né? E esse conflito também atrapalha muito tudo que está acontecendo naquela região. Coisas milenar, né? Mas tivemos o início dessa guerra, desse conflito entre Hamas ali na parte da Palestina e Israel. Por que essa situação ainda continua? Essa violência, infelizmente, a gente tem. A gente evita, porque guerra não adianta. É ruim das duas partes. Tem gente morrendo que não tem nada a ver com o assunto. Olha só, temos primeiro que observar que quem está por trás aí do lado de Israel, por exemplo, é um político. É um primeiro-ministro que vai ter uma eleição agora. Ele não está bem, né, nas pesquisas, vamos dizer assim. Enfraquecido a tempo, só que as promessas de campanha no Oriente Médio é muito diferente das promessas de campanha, por exemplo, no Brasil, né? Então, lá eles não prometem melhorar a educação, porque a educação já está estruturada, não prometem melhorar com novos hospitais, com tecnologia. Eles prometem defender o país. Sim. Então, a promessa de campanha é o seguinte: o nosso inimigo, ele tem que ser eliminado. Tanto do que diz respeito a Hamas, Israel, esse é o pensamento do Oriente Médio. Tanto é que a criação do Hamas, o seu primeiro artigo do estatuto é eliminar o sionismo, eliminar o Israel do mapa. O Irã, por exemplo, é o seu presidente, o antigo presidente, tem um que faleceu agora num acidente. Um acidente de helicóptero. O antes dele, o Mahmoud Ahmadinejad, ele era, depois de Hitler, ele era a única pessoa que declarava abertamente destruir Israel totalmente em todas as suas palestras. Então o Irã sempre foi um financiador do terrorismo, do Hezbollah, que fica ao norte de Israel, do Hamas, do Fatah, todos esses grupos são financiados. O Irã tem uma participação muito grande. Então, o que se tem hoje é um desgaste muito grande por conta dos reféns dentro de Israel. Somente os Estados Unidos hoje pode barrar a ideia, porque é o grande aliado. Enquanto os Estados Unidos não impor alguma coisa,
o Netanyahu vai fazer aquilo que ele se propôs. Mas teve o Tribunal Internacional que falou que vai prendê-lo. Não tem força para isso. É apenas, ele só tem que ter cuidado de não ir nos países que são consignados com a África do Sul. Então, o próprio Putin, ele faz também está com um mandato de prisão, ele só não vai nos países que tem consignado. O próprio Lula aqui disse, pode vir aqui, que aqui não vão te prender. Então, a guerra ela é cruel, em muitos pontos ela é injusta, mas isso para a nossa cabeça. Na cabeça dele está tudo certo. Quando em 2013 para 2014, que a Dilma era presidente, teve um problema lá no próprio Irã, que uma muçulmana foi pega traindo o marido e levaram ela para ser chicoteada, 40 chicotadas, alguma coisa do tipo, e a Dilma estava um crescimento aí, defesa da mulher, fez aquelas notas e tal, pedindo para não acontecer, estávamos lá num outro século e tal. A família, não só a Dilma, não só o Brasil, mas todos os países, né, do Ocidente foram pedir para não acontecer isso. A família da mulher foi até o governo e falou assim, por favor, não deixe isso acontecer. Ela tem que ser punida, senão a nossa casa, a nossa família vai ficar envergonhada. Por favor, não ouve eles não. Vamos fazer aqui cumprir a nossa lei. Então, na nossa cabeça, a gente vê um monte de injustiça, um monte de coisa. Na cabeça deles está tudo certo. Tá tudo certo. Mas eles não imaginam que, tipo assim, vai chicotear a mulher, mas quem tá chicoteando também tem pecado, né? Também tem erro. Mas eles têm que... Mas é outra sociedade. É outra sociedade. É uma teocracia. É muito complicado você tentar compreender. Eu vivi dentro de Israel e eu conversava tanto com o muçulmano como com o judeu. Se você tentar pegar um lado, você se torna um criminoso. Você tem só que ouvir. Eu morei, por exemplo, eu morava em Tel Aviv. Depois eu fui morar em Nazaré. Eu tinha casa em Tel Aviv e em Nazaré. Nazaré 80% é árabe em Nazaré, mas é dominado, a prefeitura é dominada por Israel. É diferente da Cisjordânia, que são aqueles estados que é dominado pelo Fatah. E a faixa de Gaza, que é dominado pelo Hamas. Então isso são grupos políticos para a cabeça deles. Para o Ocidente são grupos terroristas. Entendeu? Então, o que é o Hezbollah? É um grupo político de defesa, de libertação. Mas para o Ocidente, para os Estados Unidos, é um grupo terrorista, financiado com a intenção de matar. Então, é uma questão política. Essa guerra é uma guerra muito política e também é bíblica. Você não tem um acordo. Só para que vocês tenham uma ideia, aconteceu comigo. Para a gente encerrar, eu sei que está no tempo. Nós recebemos... eu estava na Grécia, eu estava morando na Grécia e eu tinha saído de Israel, fui para a Grécia, nós abrimos a igreja em Atenas e eu recebi uma ligação que a Igreja Universal ia construir o Templo de Salomão. O templo aqui em São Paulo. Ia começar em 2010, isso era 2009, 2008 para 2009. E falaram, eu preciso que você acompanhe a direção da igreja ligou, acompanhe os arquitetos e engenheiros até Hebron, que nós vamos comprar as pedras para forrar todo o templo. E eu liguei para alguns contatos dentro de Israel, uma empresa que eles tinham lá as montanhas lá em Hebron do corte dessas pedras. Nós fomos. E tudo árabe, muçulmano. Eu tinha que acompanhar, não conseguia entrar porque é Cisjordânia. E nós fomos com os engenheiros, arquitetos, e depois de ver pedra, tamanho, preço e tal, estavam praticamente dentro já do acordo, era só uma questão mais de jurídica, de como isso ia chegar até o Brasil. E aí fomos almoçar e um deles me perguntou assim, um brasileiro, falou, pergunta para ele, que não falava hebraico, pergunta para ele, por que eles se matam aqui? Por que ele não entra numa paz, num acordo judeu, árabe? E eu perguntei, ele está perguntando aqui por que essa guerra, por que esse conflito, que é constante, vocês nunca sossegam e tal. Aí ele falou assim, eu vou responder desde que você pergunte para ele, porque um cara coloca uma camisa do Corinthians e o outro lá do São Paulo e eles se matam. Porque eu tenho motivo para a minha guerra. Pergunta se eles têm motivo, por exemplo, dentro do estado de São Paulo, se um palmeirense encontra um corintiano com a mesma camisa, eles vão e se matam. Qual o motivo que eles têm se no outro dia estão trabalhando juntos?
Aí eu falei, está perguntando por que os torcedores se matam. Entendeu? Então é uma coisa cultural. Eles nunca compreendem por que uma pessoa agride a outra por causa da camisa do time. Como você não compreende porque é a questão de abandonar a terra. O negócio lá é a terra. A pessoa tem, isso aqui é meu e acabou. Os mais idosos no Brasil têm isso. Vamos fazer a transposição do Rio São Francisco. Tem gente que não quer sair dali. Agora em Minas, está tendo em Rio Grande do Sul, tendo essa chuva, tem gente que não quer abandonar. Lá é 100%, eles não saem. Isso aqui é meu, eu morro aqui, mas não sai. É mais ou menos por aí. É uma guerra complicada, difícil de você chegar a um denominador comum de explicação. Temos que agendar uma próxima entrevista para a gente falar exclusivamente desse assunto que é bem extenso e bem complexo também, né? Vereador Fernando Mendes, muito obrigado por sua presença aqui conosco. É sempre uma alegria e uma aula recebê-lo aqui conosco, e a gente já fica marcando aí uma próxima entrevista para falar mais sobre vários assuntos. Com certeza, eu que agradeço a recepção e também a oportunidade. Muitas são as pessoas que estão nos ouvindo, sim, muitas são as pessoas que escutam a Transamérica, muitas são as pessoas que se importam com esse tipo de assunto, né, que não sabiam de projetos que a gente fez, e quando a gente tem um microfone à nossa disposição, a gente tem que aproveitar. Eu que agradeço. Vereador Fernando Mendes conversando com a gente aqui no Transamérica Notícias. 8h09, Daniel Lobinho. Não, já tá agoniado ali. Você tava com saudade, né? Por isso você estendeu. Chega. Então, até amanhã, pessoal. Até amanhã, Daniel Lobinho. Tchau, até amanhã, a partir das 6h30 da manhã. Estaremos aqui. Fiquem agora com o Nando e a melhor programação do Rádio Campineiro. Tchau. Valeu, pessoal. Você ouviu Transamérica Notícias. De volta amanhã, às 6 da manhã. Atenção!